Então, creio que ficou claro que, historicamente falando, as categorias ciência e religião dependem de quando e para quem, como também foram e são instrumentalizadas. Foi no período clássico da Grécia Antiga, entre os séculos VI e IV a.C., que a ciência se desenvolveu por meio da popularização do exercício de compreender os fenômenos da Terra a partir da razão, descartando então os mitos e forças sobrenaturais. A filosofia, considerada a rainha de todas as ciências, a história e a medicina foram áreas de uma proeminente produção no período. O filósofo matemático grego Pitágoras, por exemplo, oferecia sacrifícios para auxiliar suas investigações na natureza e transcender a matéria que era considerada inferior. Diga-se de passagem que o interesse por ciência na Idade Média era intenso e que a ciência e religião sempre estiveram muito próximos. A partir do século XVI, foi feito de uma forma diferente. O que era chamado de ciência, como diria a teoria do conhecimento de Santo Agostinho, seria a capacidade ou virtude humana de resolver problemas específicos, o qual trata do conhecimento das coisas temporais e permite que o homem viva a vida prática. Por exemplo, quando mais exercitamos geometria, mais ela cresceria em nós. Em segundo lugar, temos a sabedoria, sapiência, que era o conhecimento das coisas eternas e permitia que o homem alcançasse a felicidade, eudamônia. Até por volta do século XV, a visão que se tinha da natureza era, em grande medida, influenciada pela filosofia natural aristotélica, isto é, pela física e a metafísica de Aristóteles. Havia uma visão de natureza em conjunto. O mundo era encarado como um cosmos dotado de uma organização harmônica, repleta de correspondências entre os fenômenos terrestres e os celestes. Mas essa concepção não foi totalmente absorvida pelos doutores da Igreja medievais, pois seria o mesmo que afirmar que o mundo era eterno em si mesmo. Mas para o cristianismo, que teve óbvia influência no desenvolvimento da ciência, pois obtinha o monopólio intelectual da época, o mundo foi criado por Deus, do nada, ex nihilo, sendo assim temporal e não eterno. Essa concepção, inclusive, é que distingue o Deus cristão de outras religiões, por comparação, pois, por definição, ele não está submetido à criatura ou à criação para ser quem é. Portanto, ele não existe, e sim é o que é, pois dizer o contrário é pressupor que ele estaria subordinado à matéria, espaço e tempo, desta forma contrariando seus atributos definitivos, como eterno e autoexistente. Então seria logicamente correto afirmar que ele é o que é. Inclusive, não poucas vezes, o mesmo se apresenta assim na escritura sagrada para os judeus e cristãos. Para os antigos, era muito forte a visão ptolomaica e aristotélica do universo. A doutrina neoplatônica de Santo Agostinho dominou o pensamento cristão nos primeiros 12 séculos da era cristã. O pensamento aristotélico se tornou conhecido no Ocidente no século XIII, em traduções do árabe. Serviu de fundamento ao pensamento racionalista e ameaçou a concepção cristã da realidade, tradicionalmente apoiado no platonismo. Já a filosofia de Santo Tomás de Aquino tentou compatibilizar o pensamento lógico e racional com a fé cristã, por meio de Aristóteles. No Concílio de Trento, no século XVI, a doutrina tomista ocupou lugar de honra, e a partir do Papa Leão XIII foi tomada como pensamento oficial da Igreja Católica. Portanto, criticar o aristotelismo poderia ser o mesmo que atacar a Igreja Católica Romana. Francis Bacon, no século XVI, foi considerado o pai da ciência moderna. Podemos dizer que Bacon é o grande fundador do empirismo na modernidade, que considerava a via do conhecimento a partir da experimentação científica, o que é diferente de racionalismo, que seria chegar a verdades a partir de estruturas lógicas sem necessariamente observar um objeto. Ele fundamentou as principais bases da ciência moderna, com a proposição de um método científico capaz de suportar, teoricamente, o conhecimento que se pretende científico e universal. Ele afirmava que sem conhecimento não existe poder. Seu método indutivo partia da observação dos fatos através do raciocínio indutivo, ou seja, pela experimentação daquilo que podia ser passível de observação. Não foi um descobridor da ciência, como comumente é inferido.
apenas tinha uma visão fora do comum quanto à ciência em comparação ao pensamento comum da época. Ele propôs restaurar o conhecimento, colocar bases firmes, pois ele achava que a forma de produzir conhecimento na época estava errada. Mostrou-se crítico do escolasticismo, da alquimia, como também propôs uma nova forma de conhecimento não aristotélica. Na sua obra, Valerius Terminus, diz que o verdadeiro fim do conhecimento é a restituição e a restauração, em grande parte, do homem à soberania e ao poder que ele tinha no primeiro estágio da criação. Já John Milton, na sua obra On Education, diz que o fim do saber é o de separar a queda de nossos primeiros progenitores, reconquistando o justo conhecimento de Deus. Isso nos mostra a cosmovisão motivadora, intrinsecamente religiosa da busca do conhecimento científico da época, que era a glória de Deus e o alívio da condição humana. No período que antecede Francis Bacon, existiu uma cultura de fazer comentários a uma seleta porção de autores antigos e autoridades do passado. Raramente seria o próprio autor, mas o comentário das fontes. Na Reforma Protestante, há um desejo de retornar às fontes, dos idiomas originais, da patrística, e há um clamor para o livre exame, não interpretação, da Bíblia para todos. Isso remete ao mesmo chamado do Renascimento, de retorno às fontes. Ler as fontes ao invés de comentários das fontes. Os reformadores teciam críticas ao uso exagerado e até mesmo inadequado da filosofia pagã, aplicada ao texto bíblico e às práticas religiosas adotadas pela Igreja durante o medievo, no qual o erro se estendia da iconodúlia até a liturgia. Afirmavam que contaminavam a teologia bíblica, pois acreditavam na suficiência da Escritura para temas centrais, e que fugia do escopo da filosofia explicar certos assuntos, como por exemplo a Trindade. Se defendiam uma separação então mais aguda entre o Criador e a criação, contrariando também a cosmologia pagã antiga, de que o mundo fosse a imagem de Deus e o homem seria então um mero resumo compendioso da imagem do mundo. Isso não significa que eles eram contra a filosofia ou antirracionalistas, isso não procede. A formação acadêmica dos mesmos era baseada nisso. Inclusive, a filosofia contribuiu para que a teologia se tornasse uma matéria independente. Apenas utilizavam fontes mais diversificadas, isso também por influência dos humanistas, e defendiam o que consideravam o uso adequado da filosofia.